Boa noite. Vamos nos assentando. Nessa noite já fria, né? Finalmente chegou o inverno. Mas que o Espírito de Deus possa nos aquecer nessa noite, amém? Vamos iniciar o nosso culto e pedindo ao nosso Deus o direcionamento de tudo aquilo que será realizado aqui neste culto essa noite, amém? Você pode fechar seus olhos, baixar sua cabeça, vamos aquietando o nosso coração, nosso espírito, para ouvir aquilo que Deus quer falar conosco nessa noite. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. O Senhor derramou mais uma vez a sua misericórdia em nossas vidas e por isso nós aqui estamos. O Senhor nos deu saúde, o Senhor nos deu vida para celebrarmos a Ti. E essa noite nós queremos prestar um culto de louvor e gratidão ao Senhor. É somente o Senhor que é o único digno de receber todo louvor, toda adoração. E por isso nós te pedimos que o Senhor esteja nos dirigindo, que tudo aquilo que será realizado neste culto que iremos prestar a Ti, seja do Seu agrado, que honre, que exalte o Seu nome. Queremos, Pai, ouvir a Tua voz, a Tua doce voz, ouvir a Tua palavra e sermos edificados por ela. Ah, Senhor, como é maravilhoso a comunhão com os meus irmãos. Como é tão precioso pertencer à igreja que foi comprada com o precioso sangue de Jesus. Isso é graça, Pai. E por isso nós queremos louvar ao Senhor. Abençoa, Pai, cada um dos meus irmãos que aqui estão. Também aqueles que não poderão vir, que o Senhor esteja derramando de bondade, de graça sobre a vida de cada um. É a nossa oração em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero convidá-los para vocês abrirmos a Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 9. Faremos a leitura dos versículos 9 até o 13 e depois do 18 até o 26. Também estará projetado aqui à minha direita, mas eu quero deixar aos irmãos que possuem Bíblia, né? Tanto física, também digital, aplicativo, para que você abra sua Bíblia, para juntos fazermos a leitura desse texto. Os irmãos encontraram? Então, passamos à leitura da palavra de Deus. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem chamado Mateus sentado onde se coletavam impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus. E Mateus se levantou e o seguiu. Mais tarde, na casa de Mateus, Jesus e seus discípulos estavam à mesa, acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e pecadores. Quando os fariseus viram isso, perguntaram aos discípulos: por que o seu mestre come com cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu o que disseram e respondeu: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. E acrescentou: agora vão e aprendam o significado desta passagem das Escrituras. Quero que demonstrem misericórdia e não que ofereçam sacrifícios, pois não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. 18. Enquanto Jesus ainda falava, o líder da sinagoga local veio e se ajoelhou diante dele. Minha filha acaba de morrer, disse. Mas se o Senhor vier e puser as mãos sobre ela, ela viverá. Então Jesus e seus discípulos se levantaram e foram com ele. Nesse instante, uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia, se aproximou por trás dele e tocou na borda de seu manto, pois pensava:
Se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. Jesus se voltou e, quando a viu, disse: Filha, anime-se, sua fé a curou. A partir daquele momento, a mulher ficou curada. Quando Jesus chegou à casa do líder da sinagoga, viu a multidão agitada e ouviu a música fúnebre. Saiam daqui, disse ele. A menina não está morta, está apenas dormindo. Os que estavam ali riram dele. E depois que a multidão foi colocada para fora, Jesus entrou e tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a notícia desse milagre se espalhou por toda a região. É esse Jesus que nós cultuamos essa noite. Aquele que não veio para chamar justos, mas pecadores. Eu sou um pecador que necessito constantemente da graça de Deus. Você também é um? Então lhe convido, se possível, fique de pé. Vamos louvar ao nosso Deus. Boa noite a todos. Vamos louvar juntos o nome de Jesus nessa noite. Vamos bater palmas? Hoje estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. Seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. Já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Hoje estou aqui, pois Ele decidiu me amar, então eu posso livre andar. Seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar.
Amém, irmãos. Durante esse louvor, nós vamos retirar as ofertas, e as ofertas de hoje, elas são para a Missão Espanha. Então você pode sair do seu lugar durante esse louvor e trazer a sua oferta aqui na frente. Quem sou eu para que o grande me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Quem sou eu para que o grande me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos.
é apropriado que os íntegros o louvem. Celebrem ao Senhor com melodias da harpa. Toquem música para Ele com instrumento de cordas. Entoem para Ele um novo cântico. Toquem com habilidade e cantem com alegria. Pois a palavra do Senhor é verdadeira e podemos confiar em tudo que Ele faz. Ele ama o que é justo e bom. O amor do Senhor enche a terra. O Senhor falou, e os céus foram criados. Pelo sopro de sua boca, as estrelas nasceram. Determinou os limites do mar e juntou os oceanos em reservatórios. Que o mundo inteiro tema ao Senhor, e todos os habitantes da terra tremam diante dele. Pois quando ele falou, o mundo veio a existir. Tudo surgiu por sua ordem. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os projetos dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Seus propósitos jamais serão abalados. Como é feliz a nação cujo Deus é o Senhor, cujo povo Ele escolheu para lhe pertencer. Amém. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que eu não sou nada sem ti, fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando olhas meu coração, tudo podes ver bem dentro de mim. Minha vida há uma só verdade. Quando me olha, nada posso esconder. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Me olhas, nada posso esconder. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que quando olhas para mim, me enches com tua paz. Que quando olhas para mim, me enches com tua paz. Deus Criador e Redentor, Tu criaste o nosso coração para cantar, e em Jesus Cristo nos ensinas novos cânticos. Ensina-nos também
a esperar com paciência e esperança o dia daquela vitória prometida, quando todos os povos se voltarão para ti, pois Cristo é o Senhor de todos, e em seu nome oramos. Amém. Amém, meus irmãos? Podem tomar os seus assentos. Vamos ter um tempo de meditação na palavra de Deus. E antes de nós entrarmos na mensagem, quero convidar o nosso irmão Gilmar, se possível, fazer essa oração, pedindo ao Espírito de Deus que nos ilumine nessa noite. Oramos então. Senhor Jesus, nós pedimos nessa noite que Tu acalmes o nosso coração, nos deixa preparados para receber da Tua palavra, que o Adria vai nos colocar aqui, Senhor. Que Tu possa estar com eles e que Ele realmente possa transmitir da forma que Tu queres, Senhor. E que essa palavra seja frutífera em nossas vidas, Senhor. Te pedimos, Senhor, pela Igreja Fé e Vida, que está meio com um turbilhão na mudança, de lugar, Senhor, que está se preparando para novos tempos, Senhor, que Tu venha a nos abençoar e nos direcionar o caminho correto que Tu queres para esta igreja. Dá que as decisões que nós tomamos, Senhor, sejam as mais acertadas e que agradem a Ti, Senhor. Também cuida do Adri nessa noite para que ele seja realmente Teu porta-voz. Por Cristo Jesus. Amém. Obrigado, Gilmar. Quero falar hoje sobre a desordem em uma terra sem rei. O que será que a gente vê por aí? Meus irmãos, se vocês estão acompanhando a nossa série de exposições no livro dos Juízes, vocês sabem que essa é a nossa última pregação no livro, é a nossa última mensagem. E nem sempre, no final, parece que nos é reservado o melhor vinho, né? Porque o texto que nós veremos hoje, o final do livro de Juízes, reserva uma história profundamente triste, uma história sombria e trágica, uma história que mostra exatamente a depravação do coração humano. De todas as histórias que nós vimos até aqui, essa, sem dúvida, é a mais repulsiva. Dificilmente esse texto seria escolhido para pregar. Mas como nós fazemos uma série de exposições, a gente não pode pular texto, né? Então eu estou com essa missão de expor o capítulo 19, 20 e 21 de Juízes. É nesse texto que nós iremos encerrar, né, a nossa série de mensagens. Se você está acompanhando a nossa série, e caso você tenha perdido algumas mensagens, elas se encontram em nosso canal do YouTube. Mas vocês lembram que lá no começo das exposições, nós falávamos que os israelitas, eles haviam cumprido parcialmente o que Deus havia ordenado a eles, que eles deveriam expulsar da terra prometida o povo pagão e destruir os altares dos falsos deuses. Mas vocês lembram que, ao invés disso, eles não o expulsam totalmente. Eles preferem fazer aquele povo pagão de escravo. E então, logo no começo do livro, nós vemos que por esse descumprimento, os falsos deuses daquele povo seriam uma armadilha para Israel. E o que ocorre, o que nós vimos, de lá até aqui em 12 mensagens,
que eles acabavam misturando a religião em Deus, a fé em Deus, com a falsa religião, com os falsos deuses. E tristemente nós vimos aonde isso os levou. Opressão, opressão e opressão. Agora, no final do livro, nós temos um registro de um caos. Nós temos o registro de uma desordem. Um caos não somente espiritual, mas também um caos moral. Um famoso escritor britânico, Christopher Hitchens, escreveu que um mundo sem Deus seria um mundo mais justo, um mundo melhor, um mundo livre. Eu pergunto a vocês, será? Isso é impossível, pois nós temos claros exemplos do que ocorre quando o povo se distancia de Deus, quando o povo vive como se Deus não existisse. Se Deus não existisse, quem é que determinaria o que é justo? Quem é que determinaria o que é bom? O homem. Você consegue imaginar a bagunça que isso seria? Se caso não existissem verdades absolutas, tudo seria relativo. Cada um teria a sua verdade. Não é exatamente isso que nós vemos na pós-modernidade. Os homens estão tentando excluir Deus da vida. Isso também é religião. Isso também são maneiras de tentar encontrar salvação por meio das suas próprias maneiras de viver, criando as suas verdades. Mas eu gosto do que C.S. Lewis, em seu livro Cristianismo Puro e Simples, diz. Tem uma frase interessante, ele diz assim: olha, eu só acredito no cristianismo porque é uma religião que jamais poderia ter passado na cabeça de uma pessoa. Ou seja, o cristianismo não é fruto de uma invenção humana, não é fruto de uma imaginação humana. Porque se fosse, eu e você estaríamos aqui perdendo tempo. Mas a fé cristã, ela é ampla. Ela não diz respeito somente à nossa salvação, o nosso relacionamento com Deus. Mas a fé cristã, ela nutre, ela dá sentido a todos os outros relacionamentos. Vocês lembram que nós vimos semana passada? Os perigos da superficialidade. Um cristianismo superficial pode levar a uma falsa religião, a um falso Deus, a um falso ídolo. E eu concordo plenamente com o escritor que diz que um fraco amor por Deus sempre nos levará a um fraco amor pelo nosso próximo. Quando não amamos a Deus, também não amaremos o nosso próximo da maneira correta. É o que ocorre no texto de hoje. Porque os israelitas fracassaram no relacionamento deles com Deus. Eles fracassaram também no respeito. Eles fracassaram também no cuidado. Eles fracassaram também no amor com o próximo. Isso serve de aviso a nós, de que o nosso coração não pode ser habitado por falsos deuses. Cristo deve reinar sobre o nosso coração. Eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia no capítulo 19 de Juízes, e que você permanecesse com ela aberta. É claro que eu não farei a leitura de todo o texto, mas eu irei pontuar alguns versículos. Eu gostaria realmente que você chegasse em casa e observasse um pouco mais o texto, fizesse a leitura completa desses capítulos, capítulo 19, 20 e 21 de Juízes.
Capítulo 19. Observe que no início do capítulo, ele diz, o escritor diz, naqueles dias Israel não tinha rei. É interessante que o escritor ele faz questão de inserir essa informação para mostrar que era assim que os israelitas viviam nessa época dos juízes. E portanto, porque não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia correto aos próprios olhos. É isso que ocorre quando Cristo não é Senhor sobre o nosso coração. O capítulo 19 é um relato cruel da imoralidade de Israel. E se você observar, se você fizer a leitura desse capítulo, você não encontrará nomes. Diferentemente dos outros capítulos, nesse você não encontrará nomes. Ou seja, o que o escritor está mostrando aqui é que a maneira que eles viviam não era exceção, mas era uma realidade de todo aquele povo. Por isso que não há citação de nomes aqui. E a história a ser contada, ela inicia, sabe com o quê? Com um pagão? Não. A história inicia com um religioso. Um homem da tribo de Levi. É interessante que os levitas, eles tinham diversas funções. Eles eram responsáveis pelo culto a Deus, pela adoração, pela pregação da palavra. Mas aqui nós temos um levita que deveria ser exemplo. Mas o que ele faz? Ele decide se misturar com o mundo. E quando eu digo mundo, não é fazer separação entre secular e sagrado, não é isso. Mas é abraçar o sistema deste mundo. É um levita que não queria viver uma vida de santidade, mas queria tão somente se entregar aos desejos do seu coração. Por que eu digo isso? Porque no final do versículo 1, nós somos informados que ele trouxe para casa uma mulher de Belém, de Judá, para ser a sua concubina. Sabe o que é isso? A concubina era como se fosse uma esposa, só que de segunda categoria. A cultura, os pagãos realmente viam a concubina como se fosse um objeto, como se fosse um produto. Mas aqui nós temos um religioso, alguém pertencente a Israel. Ele está claramente quebrando o mandamento de que o casamento tinha que ser monogâmico. Mas ele está preocupado com isso? Não. Talvez, olhando para esse texto, você pense ou lembre de outros nomes e diga assim, mas diversos homens na Bíblia tiveram várias mulheres. Pega a história de cada um, e você verá que todos eles tiveram muitos problemas porque fizeram isso. Eles quebraram a lei do Senhor. O ideal de Deus é um homem e uma mulher. Mas muitos israelitas fizeram o quê? O que os pagãos faziam. É bem aquele ditado, né? Se todo mundo faz, por que eu não vou fazer? O levita não é diferente. Só que essa história, nós vemos que o relacionamento, a convivência do levita com a sua concubina não é das melhores. A versão que eu utilizo, a NVT, Nova Versão Transformadora, o versículo 2 diz que ela se irou com ele e voltou para a casa do seu pai, em Belém.
Porém, se você está com a sua Bíblia aberta, eu não sei como está a sua versão. Talvez esse versículo tenha até mesmo uma nota de rodapé. Como está? Tem uma diferente da minha? É exatamente isso. O texto original, esse é o sentido. Realmente ela traiu ele. Não sabemos se foi porque ela cansou de ser tratada como um objeto, de ser tratada como inferior, ou por um outro motivo. Nós não sabemos. Mas ela faz isso e então ela volta à casa do seu pai. E o versículo 3 nos informa que se passam 4 meses. E o levita então decide ir a Belém para reconquistá-la e convencê-la de voltar. E quando ele chega lá, o pai dela fica feliz da vida ao ver o levita. E recebe ele com muita hospitalidade. Se você fizer a leitura, você vai ver que é uma hospitalidade exagerada. Ele oferece, por 5 dias, muita comida, bebida e local para dormir. A hospitalidade, de fato, era uma exigência da época. Só que aqui foi demais. Por que será que o pai da concubina está agindo assim com o levita? Porque a pena para a traição e o abandono era a morte e a desonra para a família. Então ele está de todo jeito tentando convencer, né? Tentando agradar o levita. Qual foi o propósito que levou o levita até Belém? Convencer a concubina, não foi? Mas em momento nenhum no texto nós veremos o levita e a concubina conversando. Em momento algum. A conversa que acontece é somente entre o levita e o pai dela. Isso é algo triste. Porque o pai e o marido a tratam como objeto. Ninguém está preocupado com ela. O pai está preocupado com a sua reputação. E o levita está preocupado com a sua satisfação. É ou não é? Que um fraco relacionamento com Deus leva a um fraco relacionamento com as pessoas. Versículo 9. No 5º dia à tarde, o levita e a concubina se preparam para partir. E no caminho eles passam por pela cidade dos Jebuseus. E eles são um povo pagão. E o servo do levita diz: olha, vamos permanecer aqui, vamos passar a noite aqui. Mas o levita tem medo de dormir naquele local e, portanto, ele diz: não, vamos adiante. Vamos até a cidade de Gibeá, território de Benjamim. Olha, a gente vai estar em casa, é um irmão nosso. Ao chegar nessa cidade, como era de costume, eles vão até a praça, mas ninguém ofereceu hospedagem a eles. Até que ao anoitecer, um homem já idoso, voltando do trabalho, passando por eles, os convida: olha, vocês não querem passar a noite na minha casa? Não seria bom que vocês passassem a noite aqui na praça? Vimos que eles não quiseram pernoitar, em uma cidade pagã. E agora eles estão numa cidade israelita, mas mesmo assim há problema nessa cidade. Que problema é? Versículo 22. Enquanto eles se alegravam, imagina muita bebida e comida,
um grupo de homens perversos da cidade cercou a casa. Começaram a bater na porta e gritar para o velho, dono da casa: traga para fora o homem que está hospedado com você, para que tenhamos relações com ele. Você lembra de um outro episódio parecido com esse? O que acontece em Gibeá é muito semelhante com o que aconteceu em Sodoma. Como o idoso tenta resolver o problema. Versículos 23 e 24. O homem idoso sai para fora da casa para falar com eles e oferece a filha e a concubina do levita, para aqueles homens fazerem o que desejarem com elas. Era assim que homens tratavam as suas filhas e esposas em uma cultura pagã, uma cultura cananeia, como propriedade. Eles esqueceram completamente que o princípio da criação, de que homem e mulher foram criados à imagem de Deus, que ambos são valiosos. Será mesmo que um mundo sem Deus seria mais justo? Sabe, o que é tão chocante é que o levita, ao invés de proteger a concubina, ele a empurra para fora. E aqueles homens abusam da mulher a noite toda. E no versículo 26, diz que ao amanhecer, a mulher voltou para a casa onde o marido estava hospedado. Caiu junto à porta da casa e ali ficou até o dia clarear. Eu pergunto a você, o que o esposo, o que o levita estava fazendo? Versículo 27. Quando o marido se levantou e abriu a porta para sair e seguir viagem, o que ele estava fazendo? Dormindo. Como se nada tivesse acontecendo. Ele se levanta, abre a porta para sair em viagem, e ele vê a sua concubina no chão. E ele diz a ela: vou te ajudar. É isso que ele diz? Não. Levante-se, vamos embora. É um tratamento dado como se ele estivesse falando a animais. Não houve resposta. Ela está morta. Ela sofreu demais. O que esse homem faz? A coloca sobre o seu jumento e a leva para casa. E ao chegar em casa, você olhe o que ele faz no versículo 29. Tem crianças aqui. E ele faz isso com a sua esposa. E ele envia partes às tribos de Israel como uma mensagem. E quando os israelitas viram o acontecimento, versículo 30, todos que viram disseram: desde que os israelitas saíram do Egito, nunca se cometeu um crime tão horrível. Pensem bem, o que vamos fazer? Quem vai se pronunciar? Meus irmãos, isso chocou Israel. Ao ler essa história, nos choca. Pela imoralidade humana, pela depravação do coração do ser humano. Mas nós devemos lembrar que isso é um triste reflexo de quando uma sociedade abandona Deus, de quando uma sociedade decide viver da sua própria maneira. É exatamente o que nós vemos ao longo do livro. Não havia rei em Israel, e portanto cada um decidia fazer o que lhe parecia certo aos próprios olhos.
Meus irmãos, é só a graça de Deus mesmo para transformar corações depravados. O capítulo 19 nos fala dessa depravação. A que ponto pode chegar o ser humano quando ele abandona o Senhor? Mas aí vem o capítulo 20, e o que nós temos no capítulo 20? Juízo. O capítulo é grande, então eu não farei a leitura do texto. Mas dá para nós dividir ele em 3 sessões. A primeira é do versículo 1 até o versículo 11, onde nós temos uma reunião dos israelitas. Depois, a segunda divisão nós podemos fazer do versículo 12 até o 45, onde nós vemos o julgamento de Deus. E por fim, dos versículos 46 ao 48, a guerra contra Benjamim. Mas eu vou narrando um pouco. No início do capítulo 20, os líderes da tribo de Israel convocam uma assembleia para discutir o que havia ocorrido. Versículo 1: todos os israelitas se uniram como se fosse um só homem. Desde o norte ao sul, todos, incluindo todos os que moravam na terra de Gileade. Se você está pegando a continuação da série, você vai ver que essa união das tribos era algo que nós não víamos desde o capítulo 3. Mas agora eles estão unidos. Só que a diferença é que eles não se unem para atacar os inimigos, mas para atacar os seus irmãos de Benjamim. Versículo 4 e 5. O levita participa da reunião. Só que ele é aquele cara que só conta o seu lado da história. Ele não fala da sua negligência. Ele não fala da sua falta de cuidado. Ele não fala da crueldade do seu coração. Ele conta somente aquilo que lhe convém. E, portanto, os israelitas estão convencidos que devem atacar Benjamim. Mas antes disso, no versículo 12, você verá que eles enviam mensageiros até a tribo de Benjamim, para que eles entregassem os homens que haviam feito aquela perversidade. Porém, os benjamitas se recusam a entregar aqueles homens. Eles decidem se preparar para a batalha. E o que nós temos? 11 tribos de Israel contra uma do mesmo povo. Versículo 18, as 11 tribos vão até Betel, a casa de Deus, para pedir agora orientação ao Senhor de como eles deveriam prosseguir. A narrativa segue. Israel luta contra Israel. O escritor está mostrando que o fracasso deles na conquista de Canaã e na caminhada com Deus levou a uma corrupção total. E agora está levando a uma guerra civil entre o mesmo povo. Nós teremos, nesse texto, 3 batalhas. 3 batalhas. Israel perde as 2 primeiras, as 11 tribos, perdem as 2 primeiras, mas vencem a terceira. E após 2 derrotas, versículo 26, 28, até o 28, a parte A diz: todos os israelitas subiram a Betel. Observe o que eles fizeram: choraram na presença do Senhor e jejuaram até tarde. Também apresentaram ao Senhor holocaustos e oferta de paz. Os israelitas subiram para buscar a direção do Senhor. Naqueles dias, a arca da aliança de Deus estava em Betel, e Finéias, filho de Eleazar e neto de Arão,
era o sacerdote. Poucos versículos. Mas nesses poucos versículos o autor está mostrando que deveria ser a maneira que Israel deveria ter vivido todo o tempo. Como? Aos pés do Senhor, prostrado ao único e verdadeiro Deus, chorando na presença do Senhor. Mas não é assim que eles caminham. Mas é interessante que ainda dá tempo deles recorrerem ao Senhor. Meu irmão, não importa a circunstância, não importa o que você fez, não importa o tamanho do seu pecado, ainda dá tempo de recorrer ao Senhor. O Senhor os ajuda a derrotar Benjamim. É o que nós vemos no versículo 35. Israel vence a batalha. Tudo certo. Porém, eles não se dão por satisfeitos. E no versículo 48 nós vemos os israelitas agora voltando até a cidade dos benjamitas. E o que ocorre? Destruição total. Eles destroem tudo. Porque eles pensavam que estavam fazendo justiça. Afinal, a lei dizia olho por olho, dente por dente. Mas se fosse justiça, ela exigiria o quê? A execução dos homens terríveis que haviam praticado aqueles crimes. Mas essas 11 tribos estão movidas também por vingança. Eles são imparáveis e eles destroem tudo que eles veem pela frente. Que coisa triste. Se no capítulo 19 nós vimos a imoralidade de Benjamim, no capítulo 20 agora nós temos a resposta dos israelitas aos benjamitas. Só que a história não acaba por aqui. Agora, no capítulo 21, nós temos o lamento de Israel por Benjamim. Como assim? Até o final do capítulo 20, parece que Israel estava sedenta por vingança. E agora, no capítulo 21, alguma coisa muda. Capítulo 21. Em 3 momentos do texto, nós encontramos um lamento de Israel por Benjamim. Você verá isso no versículo 3. Ó Senhor, Deus de Israel, por que aconteceu isso com Israel? Diziam, agora está faltando uma de nossas tribos. Versículo 6, hoje foi eliminada uma das tribos de Israel. E versículo 15. Eles derrotam Benjamim, mas agora eles lamentam por isso, pois eles percebem que isso levaria à extinção de uma das tribos, já que eles não teriam descendentes. Acontece que no final do capítulo 20 nós temos a informação, no versículo 47, que restaram 600 homens de Benjamim, que conseguiram fugir. Mas como que eles irão ter descendência se Israel exterminou com tudo e com todos? As mulheres haviam sido mortas. Como vai ter descendência? Então, o que os israelitas decidem fazer? Vamos dar o nosso próprio jeito. Versículo 10 do capítulo 21. Um exército dos israelitas vai até Jabes de Gileade e as entregam, vai até Jabes de Gileade
E ali outra vez ocorre um extermínio. E aqueles homens sequestram 400 moças e as entregam como se fosse presente aos benjamitas. Mas espera, as contas não fecham, não é mesmo? São 600 homens e tem 400 moças, falta 200. Como se resolve isso? Criando outro problema. Os israelitas chamam os benjamitas e passam a eles as instruções para eles roubarem essas moças em uma festa que terá em Siló. Você consegue observar o caos que isso se tornou? A depravação do coração humano? Eles estão tentando dar um jeitinho, porque os israelitas haviam jurado que não poderiam dar as suas filhas em casamento aos benjamitas. E sempre, sempre o coração humano é perito em tentar achar jeitinhos, maneiras. Olha, já que nós não podemos entregar elas, por que vocês não as roubam? É exatamente o que os benjamitas fazem. Versículo 23. E os homens de Benjamim seguiram essas instruções. Cada um pegou uma das moças que dançavam na comemoração e a levou para ser sua esposa. Voltaram para sua casa, reconstruíram suas cidades e habitaram nelas. Está claro aqui que o abandono ao Senhor poderá levar uma sociedade não somente a um caos religioso, mas também a um caos moral. Timothy Keller comenta aqui a assembleia que se reunia para fazer justiça a uma mulher violentada e morta. Essa assembleia acaba planejando e executando a destruição de uma cidade inteira. Além do sequestro de moças em 2 cidades israelitas. O que nós percebemos ao chegar no final do capítulo e do livro, é que os israelitas, por um curtíssimo período de tempo, eles até buscam orientação ao Senhor. Porém, depois disso, eles passaram a buscar a solução dos problemas sozinhos. E qual é o resultado disso? Fez com que eles criassem outros problemas, maiores e mais terríveis. Você também tem procurado resolver os seus problemas da sua maneira? Ou você procura a orientação do Senhor? Está claro aqui que o objetivo deles de resolver o problema que eles tinham só os colocou em problemas maiores. Talvez você olhe para essa história e diga: nossa, quanta crueldade, quanta maldade no coração humano. Mas, meus irmãos, essa realidade não está distante de nós. Olhe os noticiários. Olhe como a sociedade se comporta. Um comentarista presbiteriano diz que o grande problema da depravação moral, da desordem, não são os muitos pecados, mas um único e grande pecado, que é: eu quero ser o meu próprio Deus. Eu me basto. Eu sou suficiente. Esse era o pecado dos israelitas nesse período. E é o pecado da nossa sociedade hoje. E talvez muitas vezes seja o nosso. Quando não queremos submeter totalmente o nosso coração ao senhorio de Cristo.
que ocorre quando alguém abandona o Senhor, quando alguém ignora a palavra de Deus: depravação, desordem, caos, desvalorização da vida humana, omissão, uma vida centrada em si mesmo. O último versículo do livro faz questão de lembrar: olha, naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia certo a seus próprios olhos. É o refrão do livro. Esses capítulos retratam como sociedades não centradas em Deus funcionam. Adoram algo que não é o Deus verdadeiro, decidem o que parece ser certo aos seus próprios olhos, se entregam aos ídolos. Mas sabe o que é pior? O que nos choca, o que deve nos fazer repensar muitas coisas, é que tudo isso ocorre entre o povo de Deus. Israel, a igreja no Antigo Testamento. Sabe o que isso significa? É que nós não podemos viver um cristianismo nominal, onde apenas nos identificamos como cristãos, mas não possuímos um compromisso genuíno com a fé. É isso que ocorre. Porque isso vai retratar o nosso relacionamento com Deus. Isso vai mostrar o quão distante nós estamos de Deus. E quando nós não tratamos primeiro o relacionamento com Deus, então nós olhamos para as pessoas, nos relacionamos com as pessoas e vimos nelas o quê? Não um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Mas constantemente as pessoas têm tratado umas às outras como objetos. Eu tenho isso e aquilo, eu sou maior, melhor do que o fulano. Meu irmão, a graça de Deus iguala a todos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se não é a graça dele, você e eu estaríamos perdidos. E isso não nos faz melhor do que ninguém, muito pelo contrário. A graça, ela é um tiro no nosso orgulho, porque ela mostra para nós que, olha, você não pode salvar a si mesmo. É impossível. Você precisa da graça de Deus. Qual é a solução para tudo isso? Aonde nós encontramos a solução? Você não vai encontrar a solução na política. Você não encontrará a solução nas riquezas. Você não encontrará a solução nos prazeres. Porque nada pode resolver o problema que habita no coração humano. Muitos até dizem, olha, tudo que nós precisamos para resolver o problema é mais dinheiro. É sucesso, é prazeres. Será? Agir assim é fazer igual os israelitas. É viver em busca de resolver os seus problemas e criar ainda mais. Mas a solução, ela é simples. Mas envolve absolutamente tudo. O que é? Precisamos nos voltar ao verdadeiro Rei e viver sob o seu senhorio, porque Ele pode verdadeiramente resolver o problema do coração humano. Ele pode verdadeiramente resolver o nosso maior problema, o pecado, e nos dar acesso novamente ao Pai. Eu não sei se você percebeu, mas o livro de Juízes mostra a insuficiência da natureza humana, de que o homem é incapaz de salvar a si mesmo,
de que o coração humano ele é de fato uma fábrica de ídolos. E ele está sempre disposto a se afastar do Senhor. Essa é a tendência humana. Mas isso nos mostra a necessidade de um rei salvador. E é o que o livro de Juízes está apontando, um Deus que não desiste do seu povo. É certo que naqueles dias não havia rei em Israel. Mas anos mais tarde, Deus enviou o verdadeiro libertador. Deus enviou o verdadeiro e perfeito rei, Cristo Jesus. O livro de Juízes aponta para Cristo, aponta para a necessidade de um Salvador. Ei, você não pode se salvar, você precisa de Cristo. Mas o livro de Juízes também nos desafia a examinar as nossas próprias vidas e a buscar viver um relacionamento constante com o Senhor. Não viva uma vida de ciclos. Horas eu estou bem com Deus, horas eu estou entregue aos falsos deuses. Nós vimos o que ocorreu. O povo clamava ao Senhor, Deus enviava um juiz. Passava alguns anos de paz, de prosperidade. O povo se entregava aos falsos deuses, e então Deus enviava a opressão. Meus irmãos, a vida longe de Deus, sem o coração centrado em Cristo, é uma vida de desordem, de caos. Fica claro, a desordem nessa terra que não tinha rei. E a pergunta que eu lhe faço é: quem é o rei que governa a sua vida? Será que você tem procurado viver como rei? Ou será que de fato o único e verdadeiro rei é quem governa a sua vida? Talvez você esteja vivendo uma desordem, um caos, porque você tentou fazer as coisas do seu jeito. Mas no livro dos Juízes, mesmo a gente vendo a desobediência do povo, nós encontramos um Deus que é gracioso, um Deus que não desiste do seu povo. Saiba que é no Evangelho que nós encontramos a solução para o problema do nosso coração. Portanto, se eu posso lhe dar um conselho, é se entregue totalmente ao senhorio de Cristo. É claro que isso não significa ausência de outros problemas. Se entregar ao senhorio de Cristo não significa estar imune a problemas, não significa estar imune às circunstâncias e situações que a vida nos oferece. Estar debaixo do senhorio de Cristo não significa uma vida sem sofrimento. Mas a promessa do Evangelho é que os seus pecados, as suas falhas, jamais serão maiores do que a graça de Deus. Amém? A promessa do Evangelho é que Deus jamais abandonará a sua vida, mesmo sendo tão inconstante. Sabendo disso, meu irmão, o melhor a se fazer não é se afastar do rei, ou viver como se ele não existisse, mas é se aproximar dele e encontrar em Cristo tudo o que você mais precisa. Ele é o único que pode, de fato, dar real sentido à sua existência. Vamos orar? Senhor, nós encerramos esse livro, é a Tua palavra. E o que nós vimos aqui, de fato, nos choca.
Até onde pode ir a perversidade humana, o coração humano. Realmente nos entristece. E sabemos que não é uma realidade muito distante de nós. Mas o que nos dá esperança é saber que o Senhor enviou o verdadeiro libertador, o verdadeiro Salvador, o Salvador perfeito. É nas mãos dele em que estamos. E o Senhor nos aceita apesar dos nossos pecados, apesar das nossas muitas falhas. Nós desfrutamos da graça do Senhor diariamente. Ó Senhor, que de fato o nosso coração seja prostrado a Ti. Nós não queremos ser os reis, os senhores das nossas vidas, não. Nós queremos que o Senhor governe a nossa vida. Porque nós vimos que tentar fazer do nosso jeito dá problema. Vai dar ruim, mas nós precisamos da sua graça, nós precisamos da sua palavra para fazer conforme a sua ordenança, conforme os seus mandamentos. Senhor, desperta em nosso coração o desejo por Ti, o desejo pela Tua presença. Não nos deixa nos conformar com tão pouco. Não nos deixa, Senhor, vivermos de nominalismo, apenas dizer que somos cristãos, mas que a Tua presença seja real diariamente em nossas vidas, que possamos refletir a luz, a beleza do Teu Evangelho. Precisamos, Pai, pregar aos outros, mas primeiro nos ensina a pregar ao nosso coração, contra os nossos ídolos, contra os nossos falsos deuses. E assim nós então pregaremos com mais fervor, com mais autoridade. Pois é algo que o Senhor tem tratado em nós. É o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, você me permite de convidar para a gente louvar o Senhor mais uma vez? Se possível, se coloque de pé. Vamos cantar a Ele, falar da sua bondade, a bondade de Deus. Essa última música que a gente vai cantar agora, ela é nova aqui na comunidade, mas ela é bem conhecida já. E essa letra é uma letra muito bonita, que nos faz refletir sobre como Deus é sempre bom, como sempre a sua bondade está sobre nós. Então, durante esse louvor, você cante junto conosco e reconheça a graça, a misericórdia, a bondade de Deus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até o meu deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meu fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus.
tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Amém. Que maravilha a gente cantar sobre a bondade de Deus, não é mesmo? Ele é bom demais. Posso lhe convidar mais um minutinho, apenas para você se assentar, para a gente passar os nossos avisos? Eu quero convidar aqui o nosso presidente, o Miro. Eles têm um aviso. Oi? Pode ser, eu passo antes dos avisos. Meus irmãos, terça-feira nós teremos o nosso pequeno grupo, né, nosso grupo de estudos. Tem sido muito bom e você é o nosso convidado. Vem estar com a gente para nós termos um tempo de estudo da Palavra de Deus, um tempo de comunhão, um tempo de oração. Tem sido realmente edificante, maravilhoso, bom demais. A igreja do Senhor, ela anda junto, né? Não anda separado. Então, a gente lhe convida, participe de um pequeno grupo. Nós tivemos ontem, né, aquele que ocorre no sábado, também foi muito bom. Estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios. Então, você tem duas opções, né? Participe de um, será uma alegria poder receber os irmãos. Amém? Também o gabinete pastoral, a gente está aqui, meus irmãos, para poder servir vocês, para poder servir essa igreja. Se você deseja me convidar para um churrasco, para um chimarrão, é bem-vindo. Mas o objetivo é conversarmos. É realmente termos esse tempo de conversa, de oração, aconselhamento, até mesmo dúvidas em relação ao que é pregado, dúvidas teológicas. Eu estou aqui para poder servi-los. Portanto, não fique com medo de me mandar mensagem. Pode ficar bem à vontade. A gente
combina, né? A gente agenda um dia e horário que fique bom, e assim a gente pode ter um tempo juntos também para conversarmos. Amém? Também atualizações do nosso novo local, né? Deixa eu passar aqui para vocês. Essa semana nós tivemos algumas atualizações. Alguns dos nossos irmãos que entendem, né? Aquela coisa, se não tem ajuda de um profissional, não dá certo. E ali Deus nos abençoou com excelentes profissionais. Nós temos a semana, né? Teve a construção do púlpito. Tivemos nossos irmãos, né? O nosso presidente, o Miro, o Everaldo, o Gilmar, Victor. Se eu esqueci de alguém, por favor, me lembrem. A Rose, cozinhando. E foi dado o início e também foi concluído. Gente, olha como ficou maravilhoso. Ficou muito bonito. Né? Também, aqui eu tenho ele já pronto. Esse será o púlpito do nosso novo local. Como ficou bonito, né, gente? Ficou maravilhoso. Parabéns a esses nossos irmãos que realmente é dedicar de dons e talentos, servir a comunidade. E como a gente se alegra de poder contar com os irmãos, de ver a multiforme graça de Deus. A gente se alegra tanto com isso. Aqui, ó, algumas, né? E também, falei domingo passado, nós pedimos aos irmãos 3 maneiras de ajuda. Você lembra qual é? Orando. Exatamente, ore por esse projeto, por esse trabalho, por essa igreja. Ore por isso, ore por essa comunidade de fé, que de fato Cristo seja engrandecido através dessa comunidade, dessa igreja. E também dedicando tempo, dedicando seus dons e talentos. Né? Nós também, Doug aqui ajudando na comunicação visual, a Paula pensando na arquitetura. Gente, é realmente o corpo de Cristo trabalhando, servindo nas suas áreas que foram chamados. E como isso é enriquecedor. Isso é realmente mostrar que o corpo de Cristo ele funciona de diferentes maneiras, cada um com seu dom, com a sua área de atuação. Amém? E a outra maneira é você também ofertando, contribuindo financeiramente, mantendo a regularidade de suas ofertas e dízimos. Vocês nos conhecem, sabem a seriedade que é essa igreja. Nós não somos de ficar, né, fazendo essa barganha, né, como a gente vê em muitos lugares. Se você der tanto, Deus vai dar. Mas Deus, ele abençoa realmente. Deus tem dado saúde aos irmãos, Deus tem dado trabalho, Deus tem abençoado grandemente os irmãos. E uma marca do cristão, de fato, é a generosidade. Que nós possamos, de fato, estarmos juntos na oração, no serviço e também na contribuição. Amém? Amém. Isso para ficarmos Tá, você... Miro, ficar? Vai ser na Casa Barizou. Amém, irmãos? Mais um minutinho só da palavra do tempo de vocês. E muito bom quando as coisas andam, né? E hoje, ao começar o culto, quando eu cheguei no culto, eu fui cobrado, no bom sentido, né? Não me leve a mal a pessoa que me falou. A gente não foi porque nós não fomos convocados. E, de fato, a gente não convocou a comunidade na semana passada, porque era um trabalho, de fato, que precisava um pouco de experiência, né? Então, achamos por bem não convocar a comunidade para fazer o que nós fizemos lá, né? Então, a gente pegou o Everaldo, profissional. Eu trabalhei com madeira há muitos anos. Então, a gente preferiu não convocar a comunidade. Mas, a partir de agora, sim. A partir de sábado, estamos convocando a comunidade. Vamos ter um monte de trabalho.
vai ter limpeza interna, externa, vai ter, enfim, trabalho vai ter. Então, eu não quero ligar para cada um de vocês, eu não quero chamar cada um de vocês, porque eu acho que o coração da gente que manda, né? E a pessoa tem que fazer isso de gratidão. Então, eu estou lançando aqui um desafio para nós começarmos agora sábado. No outro sábado, já vou adiantar o assunto, né? No outro sábado vai ser a nossa mudança, né? Então, nós vamos já de manhã começar a carregar, eu vou trazer o nosso caminhão aqui, vamos carregar o caminhão, uma equipe carregando aqui, outra já arrumando lá. Então, sim, gente, aí precisamos. Não importa a idade, não importa o sexo, criança, enfim, todos são convidados. Vai ter trabalho para todos. Inclusive, temos uns móveis pesados, né, Gilmar? Falamos agora. O Gilmar com o braço quebrado, o Miro com o joelho arrebentado, o Everaldo também meio torto. Então, precisamos de gente que tenha força também, né? Gente que tenha força. Ah, gente, então, é um chamado que eu faço, que cada um possa doar também um pouco de força, nem que seja. E, sem dúvida, o pastor falou, orar, isso é fundamental. Um outro assunto rapidinho que eu gostaria de pedir para vocês, não sei se tu ia falar ou não, pastor, desculpas, eu estou me... após o culto, nós precisaríamos assim, uns 10 minutinhos, principalmente do presbitério, mas todo mundo está convidado, quem quiser ficar. Nós precisamos definir hoje a questão também para liberar o Douglas com a nossa logo nova. Tá? Isso não é uma atitude, não é uma coisa minha, do pastor, que vamos decidir, mas sim o presbitério com a comunidade. Então, talvez não, precisamos fazer isso hoje, porque nós estamos já com o prazo, né, Douglas? Já meio curto para nós, já 1º de julho aí já está com tudo pronto, já antes disso ainda. Tá? Então, quem puder ficar um pouquinho depois aí, ajudar nós a decidir isso hoje, né? Foi meio de última hora, assim, peço perdão por isso, mas precisamos disso, tá? Então, quem puder aguentar mais uns minutinhos aí é bem-vindo. E nessa história toda de reforma, de novo local, de novo, né, está indo tudo muito bem, graças a Deus, mas sempre no meio ele tem uns percalços burocráticos. Como o nosso país ele é bastante burocrático, né? Então, a nossa secretária e a Rose estavam vendo para fazer o novo endereço, para nós passarmos a Fé e Vida daqui para o novo endereço. Temos que ajustar a nossa estatuto, a alteração do estatuto. Então, isso pegou nós de surpresa e não temos mais muito tempo para isso. Precisamos, então, convocar uma assembleia urgentemente para nós definirmos em assembleia. Nós temos que ter uma ata da assembleia, uma extraordinária, para nós definirmos essa parte. É um pouco chato, né? Mas precisamos, não adianta. É um passo um pouco mais doloroso do que trabalhar lá, nós fazer isso, talvez. Mas precisamos ser feito. Tá, gente? Então, eu vou, a partir de agora, vou passar a ler a convocação. Mais alguma coisa? Isso? Tá. Assim. Todo mundo já sabe, é uma convocação padrão, né? Assembleia Geral Extraordinária, na Igreja Luterana Missionária Fé e Vida. Convocação. De acordo com a atribuição que me confere os estatutos da Igreja Missionária Luterana Fé e Vida, de Passo Fundo, no artigo 17, parágrafo 1º, convoca essa comunidade para uma Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 12 de julho de 2023, com início às 19h30, em primeira convocação, e em segunda convocação, a ser realizada dependente da comunidade, situa Peregrine 976. Primeiro, abertura, meditação, alteração do endereço da igreja, adequação do estatuto para alteração do endereço da igreja, assuntos diversos, elaboração da ata e aprovação, e encerramento. Não sei se vamos, de repente, dá para até colocar essa questão da data. Nós precisaríamos fazer isso antes. Né? Então, eu não sei, Miriam, precisaríamos, de repente, fazer isso antes, né?
o prazo hábil é isso aqui, né? Sem problema, então? Tá. Sem problema nenhum, nós mantemos essa data, então, mesmo sendo um novo local, não tem problema? Tá. Muito obrigado. É isso então, Rose? Acho que era isso. Aí a assembleia vai ser lá. Esse impasse, falando com a Rose de tarde no telefone, nós tínhamos essa dúvida, né, Rose? Qualquer local, né? Talvez a gente consta, né, Miriam? Esse endereço está aqui ainda, não sei. Só para uma questão legal. Deixamos assim, então? Depois a gente acerta depois das datas. Tá. Então, agora eu vou devolver a palavra. Tu vai falar sobre isso. Mais o próximo domingo. E aí no outro a gente já não vai conseguir ter o culto, né, devido à questão da mudança. E nós retornamos aí no dia 2, com a inauguração do novo local. Então tem mais próxima semana aqui. E aí o dia 24 não temos o culto. E aí retornamos no dia 2, já no novo local. Isso, provavelmente culto de manhã. Mas isso a gente vai, né, vamos avisando, fazendo tudo certinho. Isso, meus irmãos. Meu presidente, ora pra gente. Opa, com churrasco? Aí, ó. Sim. A gente está pensando, estamos pensando aí algo bem bonito, algo bem, né, bem legal. Talvez um passadia, não sei, né? Mas o principal é louvor e o culto, agradecer a Deus pelo novo local. Sim, então, após o culto agora, nós vamos conversar daí, tá? Vamos encerrar o culto agora, tá? Pode ser? Oramos então. Obrigado, meu Pai. Obrigado por este culto maravilhoso, Pai. Obrigado pela palavra exposta aqui hoje, Pai. O que nós podemos também refletir nessa palavra, Pai. Muito obrigado, Pai, porque Tu tens deixado Tua palavra para nós podermos meditar nela. E ajuda-nos a não sermos pessoas, talvez como foram as pessoas de Israel, mas nós queremos ser pessoas diferentes, Pai. Não melhores que os outros, não. Nós queremos ser pessoas diferentes, pessoas que Te amam, pessoas que Te buscam de verdade. E é isso que nós queremos, Pai, como igreja, como pessoa, e que nós assim também podemos amar os nossos próximos, Pai. Como mesmo foi pregado hoje, não temos como nós amarmos as pessoas sem amar primeiro a Ti, Pai. É isso que nós queremos, é isso que nós desejamos, é isso que nós oramos, Pai. E agora queremos também Te pedir para a nossa semana que está iniciando, e que Tu nos guarde, Tu nos cuida, Pai. E como o Gilmar orou no início, no meio desse tumulto todo de reforma, de mudança, Pai, que Tu nos também mantém direcionado, Pai, focado, e que não fizemos nada, Pai, fora daquilo que Tu queres. Te peço, Pai, dá-nos muita calma, muita paciência e muito discernimento, para que tudo que for decidido, Pai, seja para a Tua honra e para a Tua glória. É isso que nós colocamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um dos meus irmãos ao longo dessa semana. Amém? Nos vemos, se Deus quiser, próximo domingo. Amém. Amém. Então,